Feliz sábado. Privilégio de Deus estar com vocês essa manhã. Nós temos uma programação invertida, mas Deus nos abençoou com um lindo dia, um lindo sol, que nos acompanha também. E estamos felizes de estar com vocês, inclusive alguns rostos novos também, a qual queremos estender as boas-vindas aos nossos irmãos que estão agora também formando parte dessa família, que possam se sentir bem-vindos e que Deus possa abençoar vocês também aqui nessa igreja. Antes de iniciar a mensagem do sermão, também queria aproveitar para recordar que nós temos o dia de amanhã como um dia especial. Você já à porta percebeu que havia algo especial preparado. E eu gostaria, de uma forma também especial, fazer uma oração com as mães que nós temos aqui na igreja. Assim eu queria convidar todas as mães que estão presentes para se ficar de pé, aí onde você está mesmo. E eu quero ler o que está em Provérbios 31, versículo 26 e 28. Diz assim, ó: ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua boca. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, e seu marido também, e ele a louva. É um privilégio que Deus concede, às mulheres ser mãe, e um sentimento que eu acredito que homens nunca vamos conseguir entender. Mas como todos somos filhos, e temos o privilégio de ter mães também, eu dou graças a Deus pela minha mãe nessa manhã e dou graças a Deus por cada uma das mães que aqui estão também. Então, assim como você está, vamos fazer uma oração. Pai eterno, eu quero lhe agradecer, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor concede e a bênção, ó Pai, da maternidade, ó Pai. Por isso, nessa manhã, eu quero agradecer por cada uma das mães que temos aqui presentes na igreja, e quero suplicar que a Tua bênção possa estar sobre cada uma delas, ó Pai. Que a cada dia o Senhor possa conceder sabedoria, força, ânimo, amor e alegria, ó Pai, para saber que a missão que o Senhor confiou a cada uma delas é porque o Senhor sabe, ó Pai, que pode contar com elas para compartilhar esse amor também com os seus filhos. Por isso, ó Pai, que como igreja também possamos sempre valorizar e apoiar as mães da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Querida igreja, nós temos total consciência do tempo que nós estamos vivendo profeticamente. Nós já sabemos, e não é de hoje, que nós estamos nos últimos dias da história desta terra. E apesar disso, nós também podemos reconhecer que muitas vezes nós temos vivido a nossa vida de forma muito tranquila. Quando algum evento fora do comum acontece, aí às vezes nossa consciência é despertada, o nosso interesse e a nossa atenção para as coisas que estão acontecendo. E eu quero pensar que todos nós, de alguma forma ou outra, estamos fazendo aquilo que está no nosso alcance para nos preparar para esses eventos finais. Eu imagino que muitos de nós esta semana estivemos atentos para um evento em especial do mundo religioso. E eu me refiro especificamente à eleição do novo Papa, Ele é um líder religioso, é um líder político, ele recebe reconhecimento mundial e produz um impacto em como as coisas funcionam de muitas formas ao nosso redor. E com certeza isso nos chama a atenção, especialmente quando nós temos conhecimento de aspectos proféticos que envolvem o tempo que nós estamos vivendo. E quando eu me deparo com essa situação, e eu penso nos meus irmãos, eu tenho uma preocupação especial. Será que diante de tais acontecimentos, e não somente esse, mas tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, será que nós estamos com o foco corretamente apontado? Será que a nossa atenção está na preparação espiritual que nós devemos ter, considerando o tempo que nós estamos vivendo? Ou será que os dias estão passando, vem um dia, vai outro, e nós temos deixado a vida, nos levar? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. E aqui nós vamos ler uma parábola muito conhecida e muito importante para a nossa fé como cristãos. Se nós lembramos um pouquinho o contexto, o capítulo 24 de Mateus é um dos capítulos que nós temos uma série de informações que vão nos preparando para os eventos finais.
Os discípulos perguntaram ao Senhor quando aconteceria, aquilo que estava sendo profetizado. E o nosso Senhor deu, informações relevantes e importantes para que eles estivessem preparados e não fossem pegos de surpresa. Hoje nós temos todas essas informações à nossa disposição, mas chega a ser tanta informação que nós quase acostumamos como se não fosse tão importante, Já conhecemos, já sabemos, já esperamos, talvez alguns de nós aqui já esperando a promessa da segunda vinda há 1, 5, 10, 15, 20 anos. E essa espera, esse tempo tem nos acomodado. E hoje nós estamos sentados, no sofá da vida, apenas assistindo aos eventos, mas não nos preparando de coração para eles. Por isso nosso Senhor, depois de informar algumas situações que nós conhecemos bem, que são sinais do tempo do fim, e nós podemos relembrar alguns deles, pestes, guerras, terremotos, todas essas coisas nós conhecemos que são parte da nossa realidade. E por mais que possamos dizer também que são eventos que sempre aconteceram na história, nós percebemos que quanto mais perto está do fim, com mais intensidade esses eventos vão acontecer. E eu sei que nenhum de nós gosta da perspectiva de passar por alguma tragédia, de ver situações de calamidade no mundo, mas nós não podemos evitar. Nós só podemos nos preparar, mas inevitavelmente nós vamos vivenciar cada vez mais e mais essas situações. E nós sabemos que até mesmo essa região aqui foi afetada, talvez de uma forma que por muitos anos nunca se imaginava possível, mas as chuvas dos 2 últimos anos afetaram essa região e muitas famílias, ainda sofrem os efeitos disso. Até eu, sinceramente, chegando aqui esse ano, confesso que já venho orando desde antes de chegar no Senhor, que esse ano não tenha nenhuma calamidade, Ontem, quando eu vi que já amanheceu desde madrugada chovendo, e foi toda a parte do dia chovendo, eu dizia, Senhor, por favor, freia a chuva, já está bom, Pai, não permita que isso continue, porque nós temos esse receio que possa acontecer, mas a verdade é que realmente sim vai acontecer, isso e muito mais. Agora, nós conhecemos os sinais, nós sabemos os eventos, nós estamos vendo as coisas que acontecem no mundo, mas será que nós estamos preparados? Mateus capítulo 25, versículo 1. Nos acompanhe junto com a leitura, Mateus 25, versículo 1 diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola ela é realmente muito marcante para nós como cristãos e especialmente como adventistas. Eu só vou pedir o auxílio do som, se puder baixar um pouquinho o volume, e talvez se tiver como tirar o eco também, vai ajudar um pouquinho no som aqui interno. Nós conhecemos essa história, nós sabemos em partes, em detalhes o que ela representa, mas a minha verdadeira preocupação, irmãos, é que toda essa informação que nós detemos não garante
a nossa salvação. Você pode ser um especialista na palavra de Deus. Você pode conhecer os versículos de memória. Você pode saber explicar cada detalhe das profecias e ainda assim não estar preparado. Por isso, quando esta semana, trouxe a atenção das pessoas para os temas proféticos, eu me perguntava, será que o coração da igreja, de cada irmão, está preparado? Ou será que unicamente a mente está cheia de informação, mas falta decisão, falta compromisso, falta fé, falta preparação? Alguns detalhes importantes que podemos destacar nesse texto, nessa história. Tá bom o volume agora ou ficou muito baixo? Tá bom? Então tá bom. Obrigado, irmão. Alguns detalhes que podemos destacar. O nosso Senhor Jesus, ele dá essa história, essa parábola, justamente depois de informar os eventos que aconteceriam. Ou seja, nós temos agora os discípulos informados que uma série de acontecimentos iriam passar, que eles, apesar disso, não deveriam se assustar, nem estar preocupados, porque era necessário que acontecesse. E depois de informar esta série de situações, de acontecimentos, Jesus traz esta parábola, porque agora a preocupação de Jesus se dirige a outro aspecto, que é o coração e é a vida espiritual de cada um deles. Nessa história nós temos esta representação das virgens, e nós conhecemos que na Bíblia nós encontramos mais de uma vez a relação de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então essas virgens nessa parábola representam a igreja, o povo de Deus, não os de fora. Às vezes algumas pessoas interpretam que as 5 que estão preparadas são da igreja e as 5 que não tinham azeite são as de fora. Mas não é a correta aplicação dessa parábola. Todas estas mulheres aqui nesta história representam aqueles que já são cristãos, que já conhecem a palavra de Deus. E mais do que isso, são aqueles cristãos que já estão esperando a segunda vinda. Ou seja, cada um de nós aqui nessa manhã. Nós temos a expectativa, a maior promessa que nós carregamos é que muito em breve o nosso Senhor Jesus vai voltar. E nós sonhamos com isso, nós imaginamos isso, nós falamos sobre isso, nós pregamos, anunciamos, profetizamos, para as pessoas, olha, o nosso Senhor Jesus, muito em breve, vai voltar. Mas tudo isso, ainda assim, pode que não seja suficiente. Alguns detalhes interessantes nessa história que podemos ter também a atenção, As candeias ou a luz, que elas representavam, nós entendemos que representam a própria palavra de Deus. E você sabe que antigamente haviam aquelas enciclopédias que eram bem conhecidas, até para você fazer um trabalho de faculdade, de escola, Hoje você vai no Google, vai na internet, digita ali 2, 3 palavras e sai um monte de informação. Antigamente você ia na biblioteca e tinha aquelas coleções de livros, E tinha uma coleção, não sei se vocês conheceram, chamada Barça. Alguém conheceu a coleção Barça? Era bastante conhecida, E eu me lembro que há muito tempo atrás, não vou saber precisar mais um ano, em uma das edições da Barça, quando você procurava o nome Adventista do Sétimo Dia, você encontrava a seguinte informação: profundos conhecedores da Bíblia. Essa era a informação que você encontrava numa edição bem antiga que havia dessa série de livros Barça, Essa enciclopédia. Curioso foi que passou algum tempo e depois das edições mais recentes foi retirado essa expressão. Eu não sei por que o editor foi motivado a colocar ou a retirar, Eu imagino que a colocar porque talvez, se realmente era conhecido esse povo que está aqui presente, como um profundo conhecedor da palavra. Mas eu me preocupo se hoje continuamos sendo profundos conhecedores da palavra. Mas nesse contexto, essas virgens que ali estão, esta candela, representa que elas têm em suas mãos a palavra de Deus. Mas se nós somos sinceros, tristemente, muitos de nós temos a palavra em nossas mãos, mas nem sequer estamos lendo ela.
Talvez você venha na igreja aqui 1, 2, 3 vezes por semana, e esse seja o único momento que você realmente está lendo a palavra, estudando a palavra. Talvez você na sua casa está fazendo isso cada dia também. Lê um versículo, mas naquele sentido que você pega, bom, eu vou fazer meu culto familiar, eu abro a minha Bíblia, eu leio o versículo, eu oro e acaba por hoje. Quase mais como uma obrigação do que um privilégio que você tem de estar em companhia com a palavra de Deus. Às vezes nós transformamos, todo este rito em apenas o que essa palavra é, um rito. Apenas uma série de eventos, de costumes, de tradições que vamos seguindo, vemos na igreja, nós nos colocamos de pé, cantamos, nos sentamos, nos ajoelhamos, oramos e vamos para casa e às vezes nem paramos para perceber o que é que nós estamos cantando. O que foi falado na oração. Esse texto que foi lido, perguntar para Deus, meu Deus, o que o Senhor quer e pode falar para mim através desse texto. Eu me preocupo que nós entremos na mornidão de tal forma que tudo isso esteja à disposição e nós não estejamos desfrutando das bênçãos que o nosso Deus tem. Então, queridos, a primeira preocupação que nós devemos ter é, a nossa Bíblia, além de estar em nossas mãos, ela está aberta diante dos meus olhos, não aberta como um amuleto, Às vezes você vai numa casa e tem uma Bíblia ali bonita, daquelas grandes abertas, em cima da mesa, o que é bonito, mas apenas como amuleto também não serve. Será que esta Bíblia a cada dia está aberta diante dos meus olhos com o desejo ardente de ali encontrar a promessa de Deus para a minha vida? Muito obrigado. Eu não sei, querido irmão, qual é a sua realidade, mas o primeiro clamor desta manhã é para que você tenha a Bíblia em suas mãos, mas que ela não esteja fechada. Que ela possa estar aberta diante de ti e que a cada dia você com um clamor peça ao nosso Deus, Senhor, fale comigo através da palavra. Existem tantas coisas especiais que Deus quer te falar, tantas promessas que estão aqui registradas que Deus deixou para nós, mas porque nós não estamos lendo, porque nós não estamos acreditando nelas, nós estamos deixando de receber. Então, o primeiro clamor é que a Bíblia esteja aberta e que os nossos olhos possam estar contemplando com fé aquilo que o nosso Deus está nos falando. Seguindo a nossa parábola, dessas 10 virgens dessa história que nos representa, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Todas teriam a palavra, mas algumas tinham a palavra com sensatez, com prudência, e outras tinham a palavra, mas eram insensatas. E seguindo o texto, as insensatas eram identificadas por quê? Porque elas não levavam óleo. E quando nós vamos à palavra, nós entendemos que óleo representa o Espírito Santo. E eu me pergunto nessa manhã, meu Deus, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que além do conhecimento bíblico, eu também recebi o batismo do Espírito Santo? Nós sabemos que o batismo do Espírito Santo não é um evento que acontece uma vez na sua vida, e já está resolvido o problema. Nós devemos todos os dias clamar pelo batismo diário do Espírito Santo. Cada dia, quando nós nos despertamos, nós devemos clamar ao nosso Senhor, Senhor, que um dia de hoje, para com todas as atividades que eu for realizar, que eu possa ter a certeza de que o Senhor vai junto comigo, que teu Espírito está me guiando. Senhor, eu não sei quais situações eu vou me deparar hoje, mas eu não quero ser pego desprevenido. Eu quero que o teu Espírito possa estar em mim, para que qualquer decisão que eu tome seja guiada pela tua vontade e não pela minha. Sabe, esta decisão diária marca uma profunda diferença na nossa forma de viver. E como eu dizia, marca a diferença entre fazer as coisas por rotina e tradição e viver a vida espiritual que o nosso Deus está nos convidando a viver também. O versículo 5, ele é muito importante. Diz assim, o noivo demorou a chegar e todas, sem exceção, ficaram com sono e adormeceram.
O meu avô foi o primeiro que na minha família aceitou o evangelho, se batizou como adventista e, graças a Deus, transmitiu essa fé para os filhos, para os netos, até o dia de hoje. Ele já descansa no Senhor, meu avô já não está mais vivo, mas eu me lembro dele dizendo assim, eu creio que no meu tempo o Senhor Jesus vai voltar. Mas infelizmente o tempo do meu avô passou e o nosso Senhor ainda não voltou. Nós somos conscientes que nós gostaríamos que o nosso Senhor já tivesse voltado. Eu já gostaria que ele tivesse voltado já há muito tempo. Mas eu reconheço também que se ele tivesse já voltado, é possível que ele tivesse me encontrado despreparado. Na verdade, nós entendemos que o Senhor, ele atrasa ou ele demora na sua vinda, porque ele está estendendo ao máximo a oportunidade para que nós possamos confirmar a salvação, e não somente nós, sair a buscar aqueles que ainda têm o coração aberto e disposto para aceitar o chamado. Nós entendemos que não temos muito mais tempo, irmãos, mas enquanto ainda é tempo, nós precisamos confirmar nossa fé e precisamos também sair a anunciar o Evangelho, porque chegará o tempo que isto não vai ser mais possível. Por isso não é que o Senhor atrasa, mas Ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, assim diz a palavra. Mas nós reconhecemos que sim, o sentimento de demora é real. Versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E este texto é conhecido como o clamor da meia-noite. Neste momento já escuro, onde já não estamos mais esperando, onde já estamos dormindo na nossa vida espiritual, é exatamente o momento aonde o nosso Senhor virá a buscar-nos. Então, queridos, nós não podemos, às vezes, olhar para as notícias da TV, como às vezes fazemos, dizer assim, não, falta muito tempo ainda, Existem muitos eventos que vão acontecer, tem um decreto que vai acontecer, então isso pode demorar muitos anos ainda. Esse é um dos grandes perigos que nós temos, através desse conhecimento que nós temos, mas a falta de aplicação também. A verdade é que tudo que nós temos é o dia de hoje. Queridos irmãos, tudo que nós temos é esse momento que estamos aqui agora na igreja. Eu tenho na minha expectativa que eu vou terminar o sermão, vou pegar o meu veículo e vou voltar para Lajeado para estar no culto na igreja central. Mas eu não posso ter a certeza de que eu vou chegar lá. Ou eu posso? Não posso. Eu tenho a esperança. Eu espero que tudo corra bem, mas eu não posso ter a certeza. O que eu posso ter a certeza é que nesse momento, diante de vocês, nós estamos na presença de Deus e Ele nos convida para que possamos tomar uma decisão de que o nosso coração possa estar 100% entregue nas mãos deles, sem faltar nenhum pedacinho sequer. Por isso nós temos que sempre ter a certeza de que a oportunidade sempre é hoje. O momento sempre é agora, pois eu não sei quando o clamor do Senhor virá a me chamar. Versículo 7, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Sabe, existe uma expectativa não declarada de que quando as coisas acontecerem dos eventos finais, quando os decretos saírem, quando a perseguição começar, quando houver esta luta religiosa, aí naquele momento eu vou me levantar com a bandeira de Cristo e vou sair firme e não vou desistir até o final. Queridos, se em tempo de paz nós não estamos levantando a bandeira de Cristo, em tempo de guerra, não se engane, você não terá as forças para fazer isso. Se em tempo de oportunidade que nós temos agora, nós não estamos saindo para levar a mensagem, em tempos de provação, com certeza nós não vamos sair. Por isso, quão importante é entender que o azeite precisa estar agora em nós nesse momento.
A certeza de que o Espírito está no nosso coração deve ser uma busca de cada um de nós hoje. Eu devo perguntar, Senhor, será que a minha vida está sendo guiada pelo Espírito ou eu estou sendo guiado pelas minhas próprias vontades, me enganando a mim mesmo, achando que estou preparado? Essa não é uma mensagem suave, irmãos, mas a verdade é que realmente me preocupa que os dias estão chegando e o nosso coração não está preparado. Quando nós vemos esses eventos, você pode ver e vai aparecer cada vez mais e mais na internet um monte de mensagens, vai pipocar por aqui e ali, todo tipo de interpretação, porque agora o Papa é americano por causa disso, e o Trump, e todas essas coisas que a gente vê que quando acontece no mundo, aí parece que as pessoas ficam curiosas para buscar. Mas isso não é preparo, Às vezes pessoas passam ali horas e horas olhando aquilo, tentando encontrar mais alguma novidade, alguma outra curiosidade que nunca escutou antes, quando poderia gastar essas horas de joelho, orando, com a palavra aberta, falando com Deus, dizendo, Senhor, como está o meu coração, Senhor? Que coisas o Senhor já tem me falado na minha vida, que eu não estou prestando atenção? Quais são os seus planos para mim, que eu estou negligenciando, ó Pai? Que coisas eu estou fazendo, que eu penso que são boas para mim, mas tem me afastado de Ti? Essas são as perguntas que nós devemos fazer em oração ao Senhor. Este é o preparo espiritual para o tempo do fim, uma entrega diária do meu coração nas mãos do Senhor, um quebrantamento de espírito, uma oração sincera. O nosso Senhor conhece exatamente como está a nossa condição espiritual. Ele sabe como está a minha fé, se eu confio nele, se eu não confio nele, se eu procuro fazer sua vontade, se eu tenho negligenciado aquilo que é certo, se eu me preocupo que Jesus morreu por mim ou não. Ele sabe tudo isso. Mas a cada um de nós, ele está ali, batendo na porta, como fala Apocalipse, chamando a cada um de nós, desejoso de ser parte da nossa vida. Mas ainda assim, com tudo isso, às vezes nós avançamos um dia atrás do outro, negligenciando o chamado do Senhor. Até que finalmente não será mais uma porta sendo batida, mas sim um clamor sendo expressado aonde o tempo já não haverá mais. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para um banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Queridos irmãos, quando for tarde demais, muitos ainda vão estar procurando uma última oportunidade, mas a porta já estará fechada. Da mesma forma como no dilúvio, por 120 anos, o martelo de Noé pregava, anunciando que algo aconteceria, que chegaria um momento onde o juízo estaria sobre esse mundo. E por 120 anos as pessoas olharam e não valorizaram aquela mensagem. Chegou um momento em que o anjo fechou a porta da arca e as pessoas ficaram para fora. Quando a chuva começou, talvez muitos se aproximaram, clamaram, não, abra a porta, queremos entrar. Mas já não havia oportunidade. A oportunidade foi enquanto o convite estava sendo feito. Mas quando a porta fechou, já não havia mais tempo suficiente para preparar o coração, pois já estava determinado o juízo sobre cada um de nós. Queridos irmãos, nessa manhã, eu quero acreditar que ainda temos tempo. Se estamos aqui, se o Senhor te despertou nessa manhã, se Deus te convidou para vir à sua casa aqui, e está falando ao seu coração, é porque ainda há tempo para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir o amor nas palavras de Deus no seu coração, para você entender que Ele está chamando você para a salvação, para a vida eterna. Se nós estamos aqui, eu creio que a oportunidade ainda está aberta. Independente de como
você chegou até esse momento. Seja que estava fora, longe dos caminhos, seja que estava aqui dentro, mas com o coração longe. Mas nessa manhã, o Senhor estende o convite para cada um de nós. Qual será a nossa decisão? Qual será a nossa resposta diante do chamado de Deus? Eu quero acreditar que todos nós nessa manhã vamos dizer: Senhor, eu não sei como é que o Senhor avalia o meu coração, mas eu reconheço que ainda há muito para crescer, há muito para mudar, e nessa manhã, assim como eu estou, eu quero entregar o meu coração para Ti. A obra de transformação do coração não é uma obra que nós fazemos por nossa própria conta. Não é o seu esforço individual que vai te conceder a vitória sobre o pecado. É o poder de Deus que atua em cada um de nós, através da graça que Ele nos oferece. Mas para isso é necessário uma decisão. Uma decisão que se renove a cada dia, a cada manhã. Quando você acorda pela manhã e diz: Senhor, eu quero caminhar contigo nesse dia. Eu quero amar como Cristo amou. Eu quero perdoar como Cristo perdoou. Eu quero servir como Cristo serviu e ainda nos serve até o dia de hoje. Que pela graça de Deus, no nosso coração, nessa manhã, nós possamos dizer: sim, Senhor, eu aceito o seu convite. Sim, ó Pai querido, eu quero estar preparado. E sim, ó Pai, quando o Senhor vier, quando o clamor final for lançado, eu quero estar ali com a luz e com o azeite, pronto para receber a vinda do noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se esta é a sua decisão, se você tem a certeza do chamado, eu quero convidar você para cantar esse no final, mas cantar de coração, prestando atenção nas palavras, confiando nas promessas que o Senhor nos deixou. Nos colocamos de pé para cantar o hino? Nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades neste meu lidar. Pelo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Oremos. Pai eterno, nosso Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede essa manhã, ó Pai. Obrigado pelo convite que o Senhor faz de forma pessoal para cada um de nós. Senhor, nós nos agarramos à promessa que Jesus nos deixou de que o Espírito Santo estaria com cada um de nós e através dele o Senhor também estaria conosco até o fim dos dias, ó Pai. Por isso nós pedimos nessa manhã,
concede-nos, ó Pai, o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós e sobre a Tua igreja, para que possamos estar preparados, para que possamos, ó Pai, atravessar as provações finais, firmes naquilo que o Senhor nos prometeu. Ó Pai eterno, que a Tua graça também possa estar sobre a Tua igreja, e que, ó Pai, se há algo em nossa vida que nos tenha afastado de Ti, ó Pai, que possamos também nessa manhã, em Tua presença, decidir ser fiéis, ó Pai. Por isso que a Tua graça e a Tua paz estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Convidamos a igreja a permanecer e vamos dar continuidade. Agradecemos o pastor pela mensagem. Deus possa guiá-lo e a sua família também.